Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom é cumprimentar a todos vocês, dando as boas-vindas em mais uma edição do programa que entra em sua casa para lhe ajudar a você cuidar bem das suas finanças, do seu salário, da sua renda. E entre todas as dicas que nós trazemos aqui a cada semana, uma das mais importantes é: tenha uma reserva financeira. Este não é o tema de hoje, da importância da reserva financeira, por que ela pode fazer a diferença, para cobrir os imprevistos, para que você não venha se endividar e corroer o seu salário com juros, enfim. Esse não é o assunto de hoje. Mas se a reserva financeira é tão importante, a pergunta é: onde eu devo investir as minhas economias? Onde eu devo investir a reserva do curto prazo, a reserva do médio prazo? Estou pensando na minha aposentadoria com qualidade? Aonde eu devo investir os meus recursos para que eles sejam potencializados na realização dos meus sonhos? Isso nós vamos responder hoje, tendo aqui uma especialista no assunto, que vai trazer a você os conselhos que você precisa para investir bem as suas economias. Mas antes de apresentar a nossa convidada de honra, eu quero também convidar a todos vocês a nos seguirem nas redes sociais, acessar o nosso site, interagir com a gente, mandar as suas perguntas, conte o que o Saldo Extra tem proporcionado de bênção na sua vida, mande o seu abraço também e diga o que você precisa saber, que conhecimento você gostaria de adquirir, o que nós podemos fazer para lhe ajudar. E já deixo uma dica então para você que quer crescer com as suas finanças. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho lá no nosso canal no YouTube para que você receba as notificações dos vídeos que postamos aqui todas as semanas. Conteúdos exclusivos para os internautas, vídeos curtos, onde você vai ter aí na palma da sua mão aquelas dicas que vão fazer com que você cresça passo a passo na busca da independência e da felicidade financeira. Que tal? Vamos seguir por esse caminho? Você é nosso convidado a nos seguir lá no nosso canal no YouTube. Inscreva-se e você vai receber todas as semanas vídeos que vão fazer com que a sua vida financeira cresça cada vez mais. E então, vamos investir bem as nossas economias? Daniele Martins está com a gente. Obrigado, Daniele, por você estar aqui, dedicar o seu tempo. Eu que um prazer muito grande. A oportunidade de estar aqui com vocês é um grande prazer. Eu quero apresentar a Daniele para quem não a conhece. Ela já participou aqui de outros programas a Novo Tempo, mas é a primeira vez que ela está aqui no Saldo Extra. A Daniele Martins é graduada em administração, com ênfase em finanças, pós-graduada em gestão estratégica de negócios. Tem mais de 10 anos de experiência na área e atualmente trabalha como gerente comercial em uma instituição bancária. Nada melhor do que nós absorvermos o conhecimento de quem sabe, não é, Daniele? Você já viu dizendo aqui quão importante é uma reserva, Sim, né? Sim, com certeza, é muito importante. A reserva, eu costumo dizer que ela traz a possibilidade de nós aproveitarmos as grandes oportunidades da vida. É aquele carro que você sonha que agora está em promoção, é aquele terreno que você quer comprar e surgiu a oportunidade, além de evitar que as pessoas se endividem. Mas, Daniele, o assunto aqui é como aplicar esse dinheiro, como investir. Eu divido a reserva financeira em 3 partes, né? Para nós investirmos para o curto prazo, para termos ali aquela liquidez para os imprevistos, para não se endividar. Aquela que a gente poupa para fazer aquela viagem das férias, do final do ano também, para não se endividar. Mas com certeza tem muita gente aqui pensando na aposentadoria, é o meu caso, não está demorando muito para chegar lá. Que conselhos você tem para essas 3 modalidades de investimento? Sim, quando a gente fala em investimento, quanto antes a gente começa, melhor, né? Então, tem pessoas que começam com 18 anos de idade, ainda jovens, tem pessoas que demoram um pouco mais, mas o importante é que a pessoa ela tenha essa consciência de poupança, né? A capacidade de poupar, de gerar esse recurso para a emergência, como o senhor falou, também para médio e longo prazo, isso é muito importante. Se a gente for pensar em um curto prazo, a maioria das pessoas elas conhecem a poupança, a tradicional poupança brasileira. Dizer que poupança uma aplicação ruim, é uma forma de investir ruim, não é.
porque tudo vai depender do tipo de investidor que a gente está falando. Mas para esses investidores conservadores, que gostam da poupança, que são acostumados, que só sentem a segurança na poupança, existem outras opções que muitas vezes a gente desconhece, né? Uma dessas opções, para um curto prazo, seria um CDB, que te dá a possibilidade de ter uma rentabilidade, um retorno maior do que a poupança, sem correr riscos também. E também a gente tem algumas opções como LCI, LCA, que são letras de crédito imobiliário, letras do crédito de agronegócio, que são 100% seguras, tem um prazo mínimo de carência aí de 90 dias, antes de 90 dias a pessoa não pode retirar, mas é um curto prazo, então também se encaixa. E uma outra opção que eu vejo para curto prazo seria no Tesouro Direto, um Tesouro Selic, que ele tem a taxa pós-fixada, ou seja, você pode estar tirando a qualquer momento, que ela vai estar acompanhando a oscilação dos juros do mercado, né? Então também não incorre em risco de perda, de desvalorização do dinheiro. Eu acho que é importante nós falarmos sobre investimento de curto prazo, que é um termo muito usado no mercado, que é a chamada liquidez. É a possibilidade de você lançar mão daquele recurso quando uma necessidade premente existe. Imagine que o carro quebrou e você vai gastar agora para fazer o motor do veículo, ou surgiu uma viagem inesperada, ou alguém ficou doente na família e você vai ter uma despesa que excede o seu orçamento. Então, você vai lançar mão da reserva. Então, você tem que ter uma reserva que tenha a possibilidade desse resgate. Agora, normalmente as pessoas associam a questão da poupança como sendo um investimento bom porque não tem imposto de renda. Só que você tem esses investimentos que têm uma tributação, no caso específico do CDB, mas o rendimento é maior. Exatamente. Então as pessoas têm que aprender a fazer esse exercício. O que compensa? Deixar na poupança sem imposto de renda ou deixar no CDB pagando imposto de renda? Qual é a relação que nós devemos fazer para acertar nessa matemática? O tempo. É o período que o dinheiro vai ficar investido. Porque se de repente o dinheiro for ficar 30 dias, ainda assim o CDB vai ser melhor, porque a poupança ela tem data de aniversário. Então, antes da data de aniversário, se você ficar 28 dias e não alcançar esse aniversário, você não tem rendimento nenhum. Então, ela também tem um certo risco, não de perda, né, do montante aplicado, mas um risco do dinheiro não valorizar, de não render. O CDB não, o CDB, ainda que ele tenha um imposto de renda que é só sobre o rendimento, ainda que ele tenha o IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, até os 29 dias, ainda assim o retorno dele pode ser maior do que o da poupança. Agora, as pessoas falam na questão da carência, você mencionou. Eu faço aplicação no CDB, vamos esclarecer aqui para o telespectador, ele tem uma carência. Isso significa que durante esse período de carência, ele não pode lançar mão deste valor. A maioria dos títulos emitidos hoje pelas instituições financeiras, o CDB ele pode ser emitido com recompra ou sem a recompra, com carência ou sem carência. Mas a maioria, quando a gente fala popularmente, né, dizendo sobre o CDB, ele já tem a garantia de recompra. Então, se eu aplicar hoje e resgatar amanhã, eu só vou arcar com o IOF sobre o rendimento de um dia e com o imposto de renda. Sobre este rendimento, obviamente, não exatamente. sobre o valor principal. Não sobre o montante aplicado. Então, isso. Se eu quero fazer uma aplicação de CDB, que seja por 90 dias, mas se existe a possibilidade de eu resgatar esse valor antes, eu tenho que fazer com opção de recompra. Recompra. Eu tenho que me certificar no momento da aplicação de que eu estou comprando um título, né, que é um título da instituição financeira, com garantia de recompra. E o senhor comentou referente à poupança não ter imposto de renda, né? Isso atrai muitos investidores. LCI e LCA também não tem imposto de renda, né? Então, assim, para a pessoa física não tem imposto de renda. Então, acaba se tornando uma opção bastante rentável em função disso, podendo render até mais que o CDB. A diferença do LCA e o LCI é porque a natureza do investimento, uma é para o mercado imobiliário, LCI, e a outra é o agronegócio. Agora, o rendimento não está associado aonde o recurso será investido. Ele está associado sobre a taxa que foi contratada, certo? Se for pré-fixado, sim, mas não necessariamente ele é pré-fixado, porque assim, pré-fixado quer dizer que no momento da aplicação, no momento da contratação, foi definido quanto aquele investimento irá render. Vamos dar um exemplo aqui.
é quando você pode indexar esse investimento a um índice de inflação, por exemplo. Se eu coloco inflação, ele é pós-fixado. Então, assim, eu sei que ele vai acompanhar esse índice, mas eu não sei exatamente qual é o retorno que ele me dá. Quando eu falo de pré-fixado, eu determino o percentual ganho. Sim. Então, eu vou dar um exemplo. É uma LCI a 10% ao ano. Independente do custo do dinheiro nesse período, de como o mercado vai se comportar, eu vou ganhar 10%. Agora, o pós-fixado o rendimento vai ter uma relação com um indexador. Exatamente. A gente chama de renda fixa porque nós determinamos as regras do jogo no momento da aplicação. Mas, Sim. na verdade, ele é pós-fixado porque você não sabe quanto vai receber. Nesse caso do pós-fixado, se ele está atrelado ao indexador, no LCI ou LCA, que vai para um investimento específico, não vai depender do rendimento do negócio onde será aplicado. Isso certo? mesmo, isso mesmo. Que as pessoas pensam assim, eu vou aplicar na LCI, eu ouvi dizer que é mercado imobiliário, então se o mercado imobiliário der um boom, explodir, eu vou ganhar muito dinheiro. Não é esse o caso. Não né? é esse o caso, não é esse o caso, porque ele sempre vai acompanhar o benchmark, que a gente fala, né? Ele vai estar acompanhando esse indexador. Ele nem vai superar, né? E também não vai ter uma perda no caso do negócio, né? Do agronegócio ou do mercado imobiliário ter uma queda. Agora, as pessoas, às vezes, elas talvez não tenham a capacidade de fazer essa matemática muito rápida. O que compensa? Um CDB rendendo X% do CDI, a LCA está rendendo menos e não faz a matemática. Existe alguma regra de 3 para nós entendermos isso ou não? Olha, são várias variantes, né? São várias variantes. Assim, o ideal é que converse realmente com um profissional, né, com o gerente lá do banco, ou da corretora, enfim. Esses fundos são aplicações de instituições financeiras mesmo, né? Mas que converse com o gerente para que o gerente possa orientar em relação ao tempo, ao objetivo de investimento e ao tempo disponível que essa pessoa tem para investir, porque isso também vai fazer a diferença. E nós temos uma garantia de que esta aplicação, esse rendimento não vai se perder, né? Pelo Fundo Garantidor de Crédito. Exatamente. Né? O Fundo Garantidor está aí para proteger o investidor até o valor de 250 mil por CPF por instituição financeira. Né? E no caso de conta conjunta, 250 mil dividido pela quantidade de titulares. Mas isso por instituição. Então, se a pessoa tem 4 instituições, ela vai estar coberta. Mas o limite de cobertura por CPF é 1 milhão. Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre Tesouro Direto? Vamos. Explica um pouquinho para a gente aí. A gente sempre fala desse assunto aqui, mas nada como ter alguém mais técnico para abordar o tema, né? Sim, o Tesouro é um canal que eu particularmente gosto muito, porque ele te dá a possibilidade de você investir com segurança, com um valor mínimo de R$30, né? Você pode comprar, investir no Tesouro por fração. Então, a partir de 0,01 do valor de um título, sendo o mínimo R$30. E ele te dá algumas opções para curto, para médio e para longo prazo. E aí você vai ter opções no pós-fixado, que é um Tesouro Selic, que vai acompanhar a taxa de juros e você não vai ter perda, em nenhum momento você vai ter perda. O pré-fixado, que você vai definir um percentual que você vai ter de rendimento se você esperar até o final do contrato. E você tem a opção de se proteger contra a inflação, que é uma das principais vantagens que eu vejo no Tesouro, porque você pode investir num título que ele vai te pagar inflação mais juros, né? Desde que também respeitando o prazo final do contrato. Vamos falar um pouquinho sobre a chamada liquidez, explicando que liquidez é a capacidade de você lançar mão imediata desse recurso investido. Eu fiz uma aplicação na Selic, um Tesouro Selic por 3 anos. Ou seja, ele tem essa expectativa de tempo. E eu vou resgatá-lo no meio desse período. Que rendimento eu vou obter? Eu posso resgatá-lo durante qualquer prazo, ele tem uma carência, e o que vai acontecer se eu resgatar no meio do período ou parte do período? Esse Tesouro Selic, ele é um título pós-fixado. Como a gente falou anteriormente, ele vai acompanhar o índice Selic. Então, não vai ter perda, em hipótese alguma. Você vai ter a rentabilidade que a Selic tiver no momento. Proporcional. Exatamente. Você aplicou por 3 anos, mas você vai tirar em 1 ano e meio, você vai ter a rentabilidade mensal daquele recurso, não tem risco nenhum. Lembrando que o governo, ele te dá a garantia dessa recompra, dessa liquidez diária.
Então, você pode resgatar a qualquer momento. Agora, como é que fica a questão do imposto de renda? Porque tem uma regrinha aí de meses, começa com um percentual. Explica para a gente, esclarece isso para a gente. É pela tabela regressiva. Normalmente, títulos de renda fixa e fundos de investimento, o imposto de renda ele vai tributar pela tabela regressiva, que funciona assim, é bem simples, tá? De 0 a 18 meses, 22,5 vai caindo 2,5 a cada 6 meses, 180 dias. Então, de 0 a 180 dias, 22,5% sobre o rendimento. De 180 a 360 dias, 20%. De 360 a 720, aí dá um salto para um ano. A 720 dias, 17,5%. E a partir de 720 dias, ou seja, 2 anos, cai para 15%. Então, o ideal é, se você investir na Selic, é resgatar após esse período ou na data do vencimento. Exato. Agora, vamos definir um pouquinho o que é curto, médio prazo. Você, como uma consultora de investimentos, o que você considera curto, médio e longo prazo? O que você recomenda para agora o médio e longo prazo? Na verdade, não sou nem eu, né? O Conselho Monetário Nacional, ele tem essa estimativa de tempo, né? De 0 a 360 dias é curto prazo. Um ano. Exatamente. De 1 ano a 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, é médio prazo. Acima disso é longo. O que você recomenda para este médio prazo? Imagina que é a pessoa que vai trocar de carro. Eu comprei um carro agora, vou ficar com esse carro 3 anos, caiu no médio prazo, né? O que você recomenda? Que modalidade de investimento? Você já acha que dá para correr um pequeno risco aí nesse período ou está muito curto ainda? Eu acho que está curto. Mas assim, eu acredito que você, para esse prazo de médio, vamos pensar em 5 anos, com o objetivo da compra de um bem, né, de um carro no caso, eu recomendaria algo que te proteja contra a inflação. Porque se você está protegido contra a inflação e tem a opção, né, a possibilidade de ter um retorno que te paga a inflação mais uma taxa de juros, nesse período você encontra boas opções no Tesouro e que vai ter o seu dinheiro valorizado, né? Você vai ter um ganho real de 5% em média, às vezes até 6% acima da inflação. Agora, você trabalha numa instituição bancária e financeira, Isso. mas eu preciso dizer aqui a todos nós telespectadores e que o banco cobra uma taxinha administrativa, né? Nem todos estão cobrando mais. Eu acho que tanta gente fugiu hoje para as operadoras que cobravam, que os bancos tradicionais, as bandeiras tradicionais já dizem assim, aplique no Tesouro Direto com taxa zero. Não sei se é o caso do banco onde você trabalha. É o caso do banco onde eu trabalho. Então já está acontecendo isso. Então pode te isso. procurar lá, abrir a conta, aplicar no Tesouro Direto, que não tem custo adicional. Com certeza. Está aí a recomendação, sem dizer a bandeira do banco. Exatamente. Muito legal. Agora vamos lá, vamos pensar agora, é o meu caso, né? Está faltando aí uns 7 aninhos a 8 para minha aposentadoria. Sim. Vamos imaginar aquela pessoa já tem casa própria, eu já tenho, os meus filhos já estão aí encaminhados, eu quero agora investir para formar um fundo para minha aposentadoria. Legal. O que você recomenda a longo prazo? Aí já dá para pensar em um ingredientezinho adicional aí. Previdência privada, com certeza. Assim, é seguro, né? 100% seguro também. E é para você pensar na aposentadoria, né? Pensar em ter uma renda mensal, um complemento para a aposentadoria, para garantir a tranquilidade e a segurança da família. E é bom lembrar que a previdência privada ela tem algumas características, né? Sim. Tem a fechada, tem a aberta. Isso. Eu não sou nem especialista no assunto, a gente tem um conhecimento elementar. A fechada é aquela que está associada a uma organização, a uma categoria de profissionais. Essa talvez seja mais interessante porque parece que os custos administrativos são bem menores, não é isso? Vai depender bastante, mas assim, a fechada não é todo mundo que vai ter acesso. Sim. Né? Como o senhor mencionou, vai depender de uma instituição, é um plano empresarial, digamos assim. A aberta não, a aberta ela está disponível para qualquer investidor, para o profissional liberal, para o autônomo, para o profissional que é CLT também, né, que trabalha com carteira assinada, mas que a empresa não dispõe desse benefício, ele consegue também entrar nesse plano. O que é importante da previdência privada, tá? O tipo de declaração de imposto de renda que essa pessoa faz. Se ela declara pela declaração, se ela faz a declaração completa, se ela faz a declaração simplificada, porque aí vai depender o regime do plano que ela vai contratar. Para quem faz a declaração de imposto de renda completa, não é uma regra, tá? Tudo tem que ser conversado.
Mas, via de regra, vai ser mais recomendado um regime que a gente chama de PGBL, porque ela tem um incentivo fiscal de até 12% no seu imposto de renda. E aí, o tipo de regime, que é a tabela progressiva ou regressiva, vai depender do plano, do tipo de declaração e também do prazo de investimento, porque você pode reduzir o seu imposto de renda a 10%. Eu acho isso interessante. É claro que para uma pessoa fazer essa matemática vai precisar de uma consultoria e o banco dá essa consultoria. Sim. Porque a possibilidade de você abater do imposto de renda que você vai pagar é muito interessante. Porque às vezes você investe no mercado financeiro que tem uma remuneração e tem uma tributação que pode ser no mínimo de 15%. Mas você pode investir na previdência privada que vai ter uma correção muito parecida à outra, mas você pode usar o valor que você pagou de previdência privada e reduzir o imposto que vai pagar. Exatamente. Isso é muito importante. E é muito interessante porque muitas pessoas não sabem realmente disso. Fazem a declaração completa, mas não aderem. Às vezes tem até um plano de previdência privada, mas um VGBL, e não um PGBL que pode gerar esse incentivo. Só dando um exemplo, quem faz a declaração simplificada, o governo, ele te dá de despesa, em média, R$16 mil. É um pouquinho mais. Como se você tivesse já gasto no ano R$16 mil. Se você tem uma despesa maior do que 16 mil, já compensa você fazer uma declaração completa. E se você declara, se você tem uma despesa anual maior que 16 mil, às vezes tem um filho na escola, né, já gera uma despesa alta. Maior que 16 mil e você tem, por exemplo, uma renda anual de 100 mil reais, você tem um incentivo de 12 mil reais. São 12 mil de despesa injetado na sua declaração, que você pode ou deixar de pagar ou restituir. Eu acho que isso é muito interessante. Na verdade, quando a gente faz a declaração de imposto de renda, você pode simular. Não é isso, Dani? Exatamente. A própria você pode Receita simular. te dá esse... Você tem essa possibilidade. Bom, eu vou fazer a aberta. A simples? Não, a simples não. Completa. A completa. Vou colocar todos os dados que eu paguei e tal, de educação dos filhos, a previdência, quanto eu vou ter que pagar ou restituir. E aí faz a simplificada, onde você não vai colocar essas informações. Parece simples, né? Você vai verificar o que é mais vantajoso. Exato. É óbvio, claro, a gente sempre recomenda a assessoria de um contador, de um especialista, para falar a respeito deste assunto. Agora, vamos falar de uma modalidade de investimento que é uma pergunta recorrente, Bolsa de Valores. O que você tem a dizer? Qual o perfil do investidor da Bolsa de Valores? Quando fazer? Tempo? Aí a gente já vai falar de um perfil mais arrojado, né? Mais agressivo. Mais agressivo, exatamente. Eu recomendo cautela na Bolsa de Valores, porque assim, tem muitas pessoas que se aventuram, né? A gente vê até alguns especialistas hoje, né, em investimento, dizendo que já perderam muito dinheiro com Bolsa de Valores quando iniciaram seus investimentos. Muita cautela com a Bolsa, porque exige um estudo, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, tem o risco de perda do valor nominal. Então, assim, quando a gente fala em investimento, a gente está falando de 3 tipos de risco. A liquidez, né, como o senhor falou, que é 100% líquido, Bolsa de Valores, você tem um risco que é mínimo, é liquidez, porque a própria BMF, que agora é B3 Brasil, ela garante a liquidez desses títulos. Mas ela tem um risco muito alto de mercado, que é da oscilação desses preços, e um risco de crédito também da quebra, né, das empresas. Você está investindo em empresas. Isso, quando a gente fala em empresas, o risco já cresce muito. Se a gente colocar em classificação de risco, vai ter menor risco o governo, que a gente já falou aqui um pouquinho sobre Tesouro. Em segundo lugar, bancos, que a gente também já falou sobre CDB e LCI, LCA. E aí, o terceiro nível, que é o mais alto, vai vir a Bolsa de Valores. Empresas. Quando a gente fala em empresas, a gente fala em Bolsa de Valores. E incluímos aí um ingrediente, né, ter estômago. Eu me lembro de um amigo meu, Dani, que investiu em Bolsa de Valores. Ele queria olhar todo dia quando estava rendendo. Imagina quando tem uma queda, ele vai ter uma azia, vai perder a fome, não vai dormir direito. Então, a pessoa tem que entender que é um investimento de longo prazo, bem longo prazo. E a pessoa tem que entender, tem que ter capacidade para isso.
E quem sabe alguém jovem quer arriscar um pouco, tudo bem, vá nesta, mas não faça com toda a renda, né? Uma fatia pequena. Rapidamente, você falou para a nossa equipe aqui a respeito de calculadora do cidadão. Isso. Conte o que é isso que eu estou curioso. Assim, foi uma invenção extraordinária do Banco Central do Brasil, que é uma calculadora popular, que se chama Calculadora do Cidadão. Qualquer um pode baixar um aplicativo no celular. Lá você consegue fazer simulações de aplicações mensais. Ela já te dá todo o cálculo, é só você colocar o valor que você quer aplicar, o prazo, a taxa contratada, que ele vai te dar o valor final no prazo determinado. Aplicações únicas, tem a opção lá de valor futuro, com uma aplicação única, você pode simular R$1.000 para 12, 24, enfim, quantos meses você quiser. Tem também a opção de financiamento, correção de valores e até de cartão de crédito. Então, quer dizer, você pode simular ali, e ele tem essas opções, CDB, LCA, Tesouro Direto? Não, ele não informa o tipo de investimento, mas você só o pode colocar aplicado. as regras ali do investimento que você quer fazer, ele faz o cálculo. Exatamente. Como é que chama? Calculadora do cidadão. Fica aí a dica da Dani, um aplicativo. É no aplicativo, é um. Para baixar, baixa lá no celular e já tem aí um auxílio. Exatamente. Dani, muito obrigado. O tempo foi curto porque esse assunto é extenso, mas os insights que você trouxe já nos dá uma ideia de que nós devemos ser cuidadosos. E eu digo sempre, a informação será o grande diferencial para que você faça bons investimentos. Dani, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente, a você e sua família. Amém. Faça bons investimentos, aplique bem a sua reserva para que você não seja apenas um poupador, para que você mude para uma outra categoria, que é a categoria de investidor. Quando você passa a ter a chamada renda passiva, quando a sua economia, a sua renda passa a ser uma forma de você aumentar o seu salário. É isso mesmo, usar os juros compostos a seu favor. O mercado financeiro tem muita gente ficando rica com os endividados. Por que você não usa a taxa de juros para você ganhar um dinheiro a mais? Faça isso com sabedoria. Mas eu deixo um conselho da palavra de Deus, que ele é muito importante e apropriado neste momento para você que é uma pessoa cristã. Não se esquecer do conselho de Jesus. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. O dinheiro é importante, tem o seu lugar, invista bem o seu dinheiro, mas mantenha a perspectiva no céu e na eternidade que nos aguarda. Um grande abraço e que Deus o abençoe.